Vamos abrir nossas Bíblias para a gente meditar na palavra de Deus em João capítulo 12, a partir do versículo 20, do verso 20 até o 27. João 12, do 20 ao 27. Glória ao nome do Senhor. Vamos meditar nessa palavra. Aleluia. Amém? Todos nós que seguimos a Jesus, qualquer pessoa que segue a Cristo, precisa saber que ela tem um chamado. Amém? Tem um propósito. Deus não nos chamou de forma aleatória. Ele chamou e nos deu um propósito. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo para que a gente alcance. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente sabe que até a gente chegar lá no objetivo, é uma caminhada longa, né? É uma caminhada cheia de desafios, cheia de obstáculos, cheia de oposição, cheia de alegria também, de conquistas, de bênçãos, né? A gente sabe que nessa caminhada no reino, a gente vai ter, até que a gente chegue lá no propósito, nós iremos passar por muitas emoções. Não é música de Roberto Carlos, mas muitas emoções, né? São muitas emoções, agradáveis e desagradáveis também. E aqui nesse texto a gente aprende um pouco com Jesus, aprende pouco, não, aprende muito com Jesus, a regular nossas emoções, para a gente não perder o objetivo, para a gente não perder o foco, não perder a linha. Amém? Então vamos lá, João 12, 20 a 27 diz: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaída, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Agradecemos porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nos ajuda a discernir aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que inclusive vai ser bênção para a nossa vida e para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Por isso, Senhor, te agradecemos por tua palavra e cremos que mais uma vez, hoje à noite, o Senhor irá ministrar o nosso coração, nos ensinando a caminhar, te seguindo, chegarmos no objetivo, no propósito que o Senhor preparou para nós, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguirmos firmes, olhando para o alvo, que é Cristo. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Continua falando ao nosso coração. Nessa noite nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. O que é que esse texto mostra para a gente, irmãos? Uma coisa importante é que nossas emoções, elas concorrem com o propósito de Deus para a nossa vida. As nossas emoções, elas podem interferir no cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Porque Ele nos deu objetivos, nos deu alvos, nos deu um propósito. Nos deu um caminho e um alvo para que a gente possa
prosseguir e chegar neste alvo. Jesus tinha um objetivo, que era chegar naquele momento de entregar a sua vida na cruz pelos nossos pecados. E ele chegou e ele cumpriu esse objetivo. E ele estava justamente falando aqui nesse momento sobre cumprir esse objetivo. Ele chega e diz assim: é chegada a hora do filho glorificar o Pai com a sua morte, com o seu sacrifício. E ele disse: e o que é que eu vou dizer para o Pai? Pai, livra-me dessa hora? Não, porque para essa hora, para esse momento eu vim. Mas Jesus disse assim: nesse momento a minha alma está angustiada. Angustiada. E ali, por conta dessa angústia, Jesus faz essa pergunta e ele mesmo responde. Ele diz: e eu vou pedir o que ao Pai? Pai, me livra dessa hora? Não, eu não vou pedir ao Pai para me livrar dessa hora. Porque eu vim para essa hora. Mas a emoção, a angústia no coração de Jesus, na alma de Jesus, estava ali como se fosse uma concorrência com o cumprimento do propósito dele. Dali aquela emoção podia travar Jesus, atrapalhar Jesus de seguir no seu objetivo. Ele diz assim: para o trigo frutificar, o trigo precisaria fazer o quê? Cair na terra. Jesus veio a esse mundo. Jesus veio a esse mundo como na semelhança de homem. Ele tomou a forma de servo, se tornando semelhante aos homens, está escrito em Filipenses no capítulo 2. E não somente isso, mas ele vem para se identificar com o homem também na morte. E ele morre. Assim como todos os homens morrem, Jesus também morreu. E ele vem, e ele diz: para que o trigo frutifique, ele precisa cair na terra. E caindo na terra, se ele não morrer, ele não vai germinar, não vai crescer e não vai frutificar. Então ele precisa cair na terra e morrer. Jesus fala aqui de perder a vida, de odiar a própria vida, ou seja, amar menos a sua vida. Ele estava com a alma angustiada, só que ele não abriu mão do seu propósito. Ele não abriu mão do propósito para o qual o Senhor tinha enviado a ele. Então ele diz assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. A gente percebe que a angústia estava muito forte no coração de Jesus. Ele chegou com seus discípulos, inclusive, e disse: a minha alma está angustiada até a morte. Pedro ficou angustiado quando soube que Jesus iria morrer. Quando Jesus disse: olha, o Filho do Homem irá para Jerusalém, lá será entregue na mão dos pecadores, e o que é que vai acontecer? Vou morrer, mas vou ressuscitar. O que foi que Pedro disse? Não, Senhor, jamais vai acontecer isso contigo. Ele tentou livrar Jesus. Por quê? Porque aquilo ali gerou nele uma emoção desagradável. Nós viramos perder o mestre. Não, peraí, o que é isso? E os nossos planos? E as nossas expectativas? Pedro não conseguia enxergar. Então ele tentou tirar Jesus do propósito, tentou livrar, entre aspas, Jesus da morte. E ele não fez isso só essa vez. Ele fez outra vez, ele fez uma outra vez. A emoção tomou conta de Pedro. E a emoção estava fazendo com que Pedro não enxergasse qual era o propósito na vida de Jesus. Qual era o propósito da vinda de Jesus. Porque Pedro estava desregulado emocionalmente. E a gente precisa ter mais cuidado, porque um desregulado emocionalmente pode desregular outro do lado. Hein? Cuidado, viu? Tinha um irmão lá na comunidade que, quando o povo começava a orar, ele entrava numa unção, que essas cadeiras aqui pareciam papel na mão dele. Ele saia derrubando as cadeiras, jogava a cadeira voava. E aí os irmãos: vamos lá, irmão, vamos lá, Walter, pra gente segurar fulano. Eu digo: vai tu, meu filho.
Quem vai lá é o coelho, eu mesmo não. Ele que ele quer derrubar as cadeiras, ele quer se arrebentar, deixa ele se arrebentar em paz. Eu estou fora, me inclua fora dessa. Eu não entrava nesse esquema, não. O povo ficava todo atribulado, agoniado. O cara chegava lá e era cadeira para todo mundo saía ferido. Um negócio dele, uma unção meio estranha, né? Que o negócio pegava nele lá. E eu digo que nada. Uma pessoa desregulada pode desregular outra. E a gente tem que ter esse cuidado. E a gente tem que ter cuidado porque muitas vezes nós passamos por emoções extremas e essas emoções podem nos afastar do propósito de Deus. Podem nos afastar do objetivo. O medo às vezes impede da gente pregar o evangelho, ou não é? O medo de ser rejeitado, o medo de ser, né, tratado com aspereza, a gente se vixe, misericórdia, eu não vou pregar o evangelho não, porque uma vez eu passei por uma situação assim, assado, não quero mais não. Tem gente que fica assim. Tem gente que por conta da ansiedade passa do propósito eterno de Deus, passa daquilo que Deus quer. Vocês lembram de Saul? Quando estava ali o povo se preparando para a guerra e eles esperando que Samuel viesse para oferecer o sacrifício, para orar e abençoar o povo. O exército se dispersando, ele foi lá precipitado, ofereceu o sacrifício e logo em seguida chegou Samuel e disse: se você tivesse aguardado um pouquinho, teu reino seria confirmado, mas você se precipitou. Você aí deixou a ansiedade tomar o seu coração. A ansiedade concorre com a fé. A ansiedade concorre com a confiança em Deus. A ansiedade, ela pode levar a gente a um ponto em que a gente fuja do propósito. A gente deixa de usar a fé, a gente deixa de orar, a gente deixa de ler a palavra para poder tomar alguma providência no lugar de Deus. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Pelo contrário, Ele disse: olha, não andem ansiosos. Não fiqueis ansiosos pelo que haver de comer, de beber, de vestir, porque os gentios se ocupam dessas coisas. Mas o Pai Celestial cuida de todas essas coisas para vocês. Antes busquem o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A angústia pode fazer a gente perder a linha na vontade de Deus, até mesmo a alegria, irmãos. O crente alegre, ele pode sair do propósito. O prazer pode fazer a gente cair fora também do propósito de Deus. Quantas vezes a gente quer sentir prazer, quer ter prazer numa relação sexual, quer ter prazer em algo que a gente, numa compra que a gente quer fazer, mas que não tem dinheiro, que não pode. O cartão já está meio para lá de Bagdá e a pessoa quer comprar a si mesmo, vai se endivida porque se sente bem comprando. Tem gente que se sente bem. Eu me sinto bem, maravilhosamente bem quando eu compro alguma coisa. Para pagar que dá tristeza. Mas para comprar, né, a gente fica feliz da vida. Então a gente tem que ter cuidado porque até mesmo a alegria, até mesmo a euforia, até mesmo o prazer e outras emoções em excessos e desreguladas, fora do equilíbrio, podem fazer a gente sair daquilo que é objetivo. E Jesus mostra isso aqui. Ele estava angustiado, mas ele disse: eu tenho um propósito. O Pai me chamou para um propósito. Eu jamais vou sair desse propósito. Eu tenho que cumprir esse propósito. Então, as nossas emoções precisam ser reguladas. Os nossos desejos, a busca do prazer. A gente vai ver que a cabeça do homem está o tempo inteiro para dois lados. Ou buscando prazer ou fugindo da dor. É o tempo inteiro assim. Então, por que a gente faz determinada coisa? Ou porque a gente está buscando prazer naquilo, ou porque a gente está fugindo de alguma dor. E nesse movimento, a gente pode também acabar saindo daquilo que é vontade de Deus. Por isso que a palavra de Deus nos chama, em Romanos capítulo 12, verso 2, para que a gente não se conforme com o mundo, né? Para que a gente não se conforme com o mundo, mas experimente o quê? Aqui a gente passa pela transformação, pela renovação do nosso entendimento para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, amados,
O que Jesus fez e nos ensinou aqui para que a gente possa regular nossas emoções, para que a gente não saia do propósito, da vontade, do objetivo que Deus traçou para a vida da gente. Uma coisa importante, Jesus submetia as suas emoções ao propósito do Pai e à sua missão. É muito simples. Não é nada complexo, vamos dizer assim, né? De dizer, de falar, né? É você submeter a sua emoção ao propósito de Deus. Quando você sente uma emoção extrema, o que é que essa emoção leva você a fazer? É nesse momento que você precisa ter a mente renovada para poder saber qual a posição que você vai tomar. E Jesus ensinou isso aqui. Ele direciona a emoção para o propósito correto. Vocês lembram lá em Lucas capítulo 10, 17? Quando os discípulos voltam daquela missão, e eles voltam para Jesus e dizem assim: Senhor, até os demônios se submetem, né? Se submetiam a gente. Lucas 10, 17 a 20, até os demônios se sujeitavam. Aí Jesus faz uma coisa que eu achei interessante, ele hierarquiza as emoções, ele hierarquiza a nossa alegria. Ele diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu, porque ocultaste essas coisas aos grandes e sábios e as revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado, ó Pai. Mas aí ele vira para os discípulos e diz: alegrai-vos antes, pelo nome de vocês estarem escritos no livro da vida. Está escrito lá no céu. Se alegre primeiro por isso. Depois você se alegra porque os capetas estão obedecendo vocês. Amém? Até a alegria precisa ser regulada. Porque não é tudo que a gente deve se alegrar. E a gente não pode deixar que a alegria, que a emoção acabe levando a gente a pensar algo diferente do propósito de Deus, da vontade de Deus, ou agir de forma diferente da vontade e do propósito de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 até o 6, fala do amor e diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. E o ciúmes não é, vamos dizer assim, um sentimento, uma emoção. O ciúme é um pensamento, é uma crença, mas que é acompanhada de uma emoção forte, que muitas vezes pode ser angústia, pode ser raiva, pode ser tristeza, pode ser ódio. Crente não tem ódio, né? Nem ira, né? Essa é uma emoção que não é de crente. Crente fica chateado, né? Chateai-vos e não pequeis. É na versão atualizadíssima, né? Dos crentes que não admitem que se iram. Porque eu, irmão, quando eu fico irritado, eu me iro. Eu tenho ódio. Eu não tenho chateação, não. Eu fico com ódio, eu fico com raiva. Mas tem crente que às vezes assim: eu não gosto de dizer que eu estou com raiva. Não é pecado você se irar, não é pecado você ficar com esse tipo de emoção. Mas aí você tem que ter cuidado para ver o que é que você vai fazer com isso. Porque o ciúme pode levar a gente a fazer alguma coisa. A raiva pode levar a gente a fazer alguma coisa. Porque o ciúme é assim: poxa, alguém está roubando algo de mim. Alguém está tirando algo que é meu. Alguém está, sabe, pegando algo que é meu. E eu não quero, eu estou com esse ciúme. Eu estou preocupado em perder essa pessoa. Esse é o ciúme. É uma crença. E essa crença leva a gente a ter algumas emoções. Aqui também diz que o amor não se ufana. O que é se ufanar? É não se gabar, né? Não se gloriar, não se jactar, essas palavras assim, né? Dicionário, vocabulário bíblico assim, né? Legal. Não se ensoberbece, a mesma coisa, a pessoa que fica soberba, se achando, né? Grande, enorme, assim, né? Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se irrita fácil, não se ressente do mal. Olha aí, a palavra dizendo
que o amor tem essas características. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Olha aí. A alegria é com a verdade. Não é a alegria com a injustiça. Um dia desse eu estava vendo no YouTube um vídeo lá sobre Lula, que estava no hospital. Aí alguém escreveu assim: poxa, a gente aqui orando e o sírio e libanês atrapalhando a vida da gente. Ou seja, era como se tivesse gente orando para Lula morrer e o hospital, os médicos atrapalhando a oração. Tem gente que se alegra com isso. Né? Tem gente que vai se alegrar. Tomara que morra. E é de tudo que é lado. É Bolsonaro, é Lula, é qualquer um. Tomara que morra, tomara que, né, que vista o pijama de madeira. Tomara que vá embora. Por quê? Porque a pessoa não gosta daquela pessoa. Então, olha o que a palavra está dizendo. Que a gente não deve se alegrar com a injustiça, mas se regozijar, se alegrar com a verdade, com aquilo que é bom, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Outra coisa importante é que a tristeza em excesso, ela pode até mesmo nos impedir de orar. A gente viu aqui Jesus em Lucas capítulo 22, Lucas 22, 39 a 45, esse texto todo aqui, mostra que Jesus chamou os discípulos e disse: orem para que vocês não entrem em tentação. Orem, porque a tentação vai vir. Agora, cuidado para você não entrar nela. Que a tentação está ali, rondando. Cuidado para vocês não entrarem. Então ele diz: orem para que vocês não entrem em tentação. Mas sabe o que aconteceu no versículo 45? Diz a Bíblia que eles dormiram de tristeza. Quem aqui já passou por uma tristeza tão grande que foi dormir, só acordou não sei que hora? Sem a ajuda de Rivotril. Assim, só na tristeza mesmo. Tem aquela pessoa que às vezes dorme e diz assim: eu vou dormir para ver se eu acordo e sumiu tudo, né? Tristeza, os discípulos dormiram de tristeza. Jesus estava falando o tempo inteiro: olha, é hoje. Já está na hora de dar tchau. Eu vou cair fora. Eu vou morrer, vou ser entregue. Os discípulos nem orar conseguiram. De tristeza, Jesus disse: orem para que vocês não entrem em tentação. Aí o que aconteceu com eles? Dormiram. Aí quando chega lá o povo para prender Jesus, Pedro entrou na tentação. Pegou a peixeira, pegou a espada, deu uma espadada que não pegou do jeito que ele queria, porque pegou só na orelha. Se pegasse do jeito que ele queria, arrancava a cabeça. Porque ele estava angustiado, tristeza, raiva, tudo junto. E ele foi lá e entrou e caiu na tentação. Caiu na tentação, tentando mais uma vez livrar Jesus, entre aspas, do seu propósito. Outra coisa importante que Jesus ensinou: quando ele estava angustiado, ele buscou companheiros de oração. Ele buscou pessoas para orar com ele, para estar ali buscando. Em Mateus 26, 36 a 38. Ele disse: ficai e vigiai comigo, minha alma está angustiada até a morte. O que é que Jesus está mostrando? Que nós não somos autossuficientes, irmãos. Se você está com um problema, com uma dificuldade, com uma emoção muito forte, seja ela o prazer, seja ela a busca do prazer, seja a fuga da dor, chame pessoas para você orar. Chame pessoas para você orar com elas. Tiago 5,16 diz: confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados, para serdes sarados. Em Tiago, no capítulo 1, diz que ele mostra o processo de como é que o pecado aparece. Ele diz: todo homem que é tentado, não diga que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, porque Deus também não pode ser tentado pelo mal. Mas ele diz: todo homem é tentado pela sua própria cobiça, pela sua própria concupiscência. E a concupiscência, quando ela dá luz ao pecado, olha aí, engravidou, deu a luz ao pecado, e o pecado gera a morte. Então aborte. Aborte. Amém? Aborte. Confesse suas tentações antes que elas se tornem pecado. Confesse.
suas inclinações, seus desejos, porque o seu desejo por prazer, o seu desejo por alegria, por alguma coisa que você acredite, julga que é maravilhosa, se você não submete isso na luz do Senhor, isso pode te levar para o pecado. Isso pode fazer você sair do propósito de Deus. Então tome cuidado. Amém, irmãos? Tome cuidado. Isso é cuidado de Deus com a vida da gente. É cuidado do Senhor com a sua igreja. Cristo está o tempo inteiro ensinando a gente, olha, busca a oração. Chama lá e diz, ele chamou os discípulos. Disse, olha, a minha alma está angustiada até a morte. Orem comigo, vigiem comigo. Por que Jesus estava dizendo isso? Ele estava precisando dos discípulos. Ele estava precisando da amizade, do amor, do carinho, da oração, da vigilância dos discípulos. Jesus precisou, quem sou eu? Quem sou eu? A bala que matou John Lennon? Quem sou eu? Entende? Então, nós não somos especiais. Mas às vezes a gente faz assim, se isola. Está com alguma dificuldade, com um problema sério, não vou falar com ninguém, não vou abrir para ninguém. Claro que você não vai sair abrindo para todo mundo aí, né? Que você nunca sabe, né? Que quem morrer aí, quem é que a língua vai no caixão e o corpo vai na caixa de fósforo, a gente não sabe. Mas a gente tem que ter alguém para orar com a gente. Orar, carregar carga, um companheiro de jugo, alguém que dobre os joelhos, alguém que seja de Deus, alguém que vai te dar um conselho que você não quer ouvir. Aquele conselho que você não está afim de ouvir, é esse que você tem que procurar. É esse que você tem que ir atrás. Então Jesus está ensinando isso. Você às vezes vai ser uma pessoa fechada, isolada, que não conta nada, não fala nada, não, minha vida eu não falo para ninguém. Amém, mas não pode ser para ninguém. Tem que ter alguém. Tem que ter alguém para estar com você, orar com você, caminhar junto com você, chorar junto com você, jejuar junto com você, pedir a Deus, rogar junto com você, te fortalecer. Jesus buscou ajuda. Quem sou eu para querer sofrer sozinho? Para querer enfrentar tudo só? Nossa vida não foi feita para isso. Nós somos seres sociáveis. Não é bom que o homem viva só, nem o homem nem a mulher. Amém? A gente tem que caminhar junto, a gente tem que orar, tem que buscar o Senhor. Tem que viver uma vida agradável a Deus. Amém? Outra coisa importante, Jesus ensinou a Paulo, ao apóstolo Paulo, a aprender a lidar com a sua própria dor. Paulo estava angustiado com o espinho na carne. Ele foi lá, orou 3 vezes ao Senhor para que o Senhor retirasse o espinho. O que foi que aconteceu? O Senhor não tirou. Mas também o Senhor não disse assim, não vou tirar e acabou. Não. Ele ajudou Paulo a regular a sua emoção. Ele disse, olha, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. E aí Paulo aprendeu aquilo e disse, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque aí quando sou fraco é que eu sou forte. Jesus não teve um pingo de pena de Paulo de dar um espinho para ele não se gloriar. Mas a gente não quer espinho. A gente quer a vida livre para fazer o que a gente quer, porque a gente está afim. Paulo ali fugindo da dor, vai para o Senhor, e o Senhor diz, tu vai ficar aí com essa dor. Agora eu vou te dar algo que vai te dar prazer, sabe o que é minha graça. Aprenda a descansar nela, aprenda a tê-la como suficiente. E é isso que muitas vezes a gente não tem, irmãos. A gente quer ter a suficiência nas coisas daqui da terra, porque as coisas daqui são boas, são gostosas, são prazerosas. Traz alegria, traz euforia, né? Traz um negócio gostoso, uma sensação boa. Mas tem coisa que não é agradável ao Senhor. E aí a gente fica com o prazer, mas foge do propósito de Deus, da vontade de Deus. Jesus não teve um pingo de pena de Paulo para dar para ele um espinho. Aquele espinho era um instrumento para ele não se exaltar, para ele não se ensoberbecer. Porque se ele não aprendesse a lidar com aquela frustração,
Paulo seria o cara mais orgulhoso, soberbo dessa terra. E ele tinha muito motivo para isso. É ou não é? E o Senhor estava mostrando para ele, olha, é graça. É só a graça. É só graça. Então ele teve que aprender a lidar com a frustração, ao ponto dele dizer que se gloriava nas injúrias, nas angústias, nas perseguições. Se alguém descrente lê isso, diz assim, esse cara é um masoquista. Como é que o cara vai se gloriar, se alegrar na injustiça, nas angústias? Mas o segredo é aquilo, por amor de Cristo, que está escrito. Ele conseguia fazer tudo isso por amor de Cristo. Amém, igreja? Para a gente fechar, cuidado com as suas emoções. Cuidado com o prazer, cuidado com a alegria, cuidado com a euforia. Cuidado com a tristeza também, com a ansiedade, com o medo, com a angústia. Porque uma emoção desregulada, uma emoção que corre frouxa sem a gente lidar com ela, pode levar a gente para longe daquilo que é vontade de Deus para nós. Pode levar a gente para longe do propósito de Deus. Então a gente precisa aprender a regular essas emoções, a submeter as nossas emoções, nossos desejos, nossas necessidades, né? Que às vezes não são nem necessidade, é só desejo. Nem tudo que a gente deseja a gente necessita realmente. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente pode acabar saindo do propósito de Deus, fugindo daquilo que o Senhor estabeleceu para a vida da gente. É o medo que pode levar a gente a não falar do Senhor, a não pregar o Evangelho, a ansiedade que pode fazer a gente fazer qualquer loucura, é a raiva, é a ira que pode levar a gente também a se vingar das pessoas, a ter atitudes que não são agradáveis ao Senhor, a autoconfiança que muitas vezes também pode levar a gente a não depender de Deus e não depender das pessoas, achar que a gente pode resolver tudo sozinho, ficar sozinho na nossa. Essa autoconfiança excessiva que Pedro tinha e dizer assim, eu jamais vou te negar. Jesus é mesmo, é? Jesus aprendeu a lidar com as suas emoções. E ele se manteve no propósito de Deus. Ele nos ensinou a fazer isso. Você deseja aprender? Então tá aí. Tá aí. Só uma pontinha daquilo para a gente aprender a regular as nossas emoções. Fechando aqui, Hebreus capítulo 5, verso 7. Hebreus 5, de 7 até 9. Diz assim. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, agora e para todos sempre.